Então, bom dia a todos e todas que nos assistem. Hoje, nessa semana, mais uma live, então, falando de questões relacionadas tanto à saúde mental dos trabalhadores, quanto do dia a dia, questões que fazem parte do dia a dia do nosso local de trabalho. E hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre esse tema permanente, muito importante, que a gente vem com a campanha desde 2018, que é a violência moral no trabalho. Essa cartilha aqui que eu ajudei a desenvolver, então foi mandada, acho que para todos os locais de trabalho. Se você ainda não tem no seu local de trabalho, entre em contato aqui com o Sinjusc ou deixa nos comentários que nós enviamos. E a gente trata aqui nessa cartilha das diversas formas de violência moral, de assédio moral no trabalho. Desde dos formatos clássicos, os xingamentos, as humilhações, as piadas de mau gosto, todos esses assédios clássicos que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia e durante períodos muito longos da nossa jornada de trabalho, da nossa vida. Mas também nós trazemos aqui nessa cartilha novos formatos de violência moral no trabalho, aquilo que a gente costuma dizer que pode estar revestido de ilegalidade, e de como que essas novas formas de violência moral no trabalho nos atingem, nos fazem sofrer e tornam o trabalho extremamente desgastante, né, podendo trazer diversos problemas para a nossa saúde mental, né, como depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, né, transtornos psicossomáticos e por aí vai. Então, eu queria dizer que é muito importante pedir para aqueles que já receberam essa cartilha para lerem com bastante atenção. O material está bem explicativo, traz também aqui ao final algumas formas para a gente tornar o ambiente de trabalho psicologicamente mais saudável. Mas uma dessas formas que eu gostaria de falar hoje aqui com vocês, e que pode se tornar uma violência no trabalho e que torna a nossa jornada extremamente desgastante, é a gestão por metas. Isso pode ser uma forma de violência moral no trabalho. Quer dizer, quando se estabelece uma meta de forma muitas vezes unilateral, e a gente tem no formato de organização do trabalho no Poder Judiciário algo extremamente hierarquizado e verticalizado que favorece muito, né, o autoritarismo e essas formas de violência moral. Mas quando a gente estabelece uma gestão por metas e essas metas são construídas de forma unilateral, sem levar em consideração a distribuição do ambiente de trabalho, conjunto de materiais, de força de trabalho necessária, quer dizer, a realidade concreta do local de trabalho. Um local de trabalho pode não ter as condições materiais iguais a de outro local para que possa ser cumprida uma mesma meta. Então, muitas vezes essas metas passam a ser inatingíveis. E isso não passa sem consequências, quer dizer, isso tem consequências psicológicas para os trabalhadores. E começa por você nunca ter a sensação do dever cumprido, quer dizer, você nunca consegue dar conta do trabalho, porque você não consegue atingir uma meta, né? Ou quando você consegue dar conta de uma pilha de trabalho, ou se não é a pilha, se é uma fila, isso vai acumulando, né? Além da sensação de ineficiência, né? Quer dizer, é posta uma meta em que é impossível de ser cumprida e isso pesa, isso recai individualmente sobre os trabalhadores, quer dizer, você se sente incapacitado de cumprir com determinadas tarefas. Isso pode chegar também ao ponto daqueles que gerenciam o trabalho, chefes,
pessoas que trabalham com essa tarefa de individualmente mesmo apontar para determinados servidores que, bom, você é incapacitado, você não dá conta do trabalho, quer dizer, isso é uma forma de violência moral. Isso nem sempre acontece, mas os trabalhadores ficam frustrados por não darem conta do trabalho. E aí, quando você chega no outro dia, você precisa ainda dar conta do trabalho que ficou acumulado do dia anterior. Quer dizer, você chega no trabalho, começa pelo ontem, para dar conta daquilo que foi acumulado, e vai, né, cumprindo com essa quase que uma linha de produção, e que você não dá conta, no outro dia precisa novamente iniciar pelo trabalho acumulado. Isso geralmente faz com que os trabalhadores vão para casa sem essa sensação do dever cumprido e com uma sobrecarga enorme de trabalho. Isso quando não tem que compensar com horas extras, né, para dar conta de uma meta estabelecida. Quando essa meta não é cumprida, em muitas formas de gestão, podem acarretar em alguma forma de punição os trabalhadores. Às vezes não é uma punição direta, mas avaliações de desempenho unilaterais que não são feitas em conjunto com os trabalhadores são formas de punir pela baixa produtividade. Quer dizer, baixa produtividade por conta de que a meta estabelecida é excessiva, é impossível de ser cumprida. Então, se faz a avaliação a avaliação de desempenho, e um dos pontos é avaliar a produtividade. Quer dizer, se você não produz de acordo com a meta estabelecida, a sua nota vai baixar na avaliação. Inclusive, se tiver interferência da própria saúde do trabalhador. Na avaliação de desempenho é colocado de que se o trabalhador não está em um bom equilíbrio emocional, coisa que muitas vezes é difícil de ser avaliada, mas se esse desequilíbrio emocional do servidor não afeta a produtividade, a nota não baixa. Agora, se o equilíbrio emocional ou desequilíbrio emocional do trabalhador faz com que baixe a sua produtividade, aí a nota na avaliação de desempenho cai. Quer dizer, isso é uma falta de sensibilidade do ente que emprega com a saúde do trabalhador. Quer dizer, está dizendo, se você está doente, mas isso não afeta a produtividade do trabalho, não tem problema. Agora, claro, se você ficar doente e parar de produzir, isso é um problema. Mas isso é um problema único e exclusivamente seu, e a sua nota vai baixar. Quer dizer, isso serve como uma forma de punição que não ajuda em nada, né? É preciso que os trabalhadores sejam acolhidos num serviço de saúde que dê não só formas preventivas da sua saúde, mas que também tratem a sua saúde, né? E não o trabalhador ainda sofrer com uma punição por um problema de saúde que veio em decorrência do próprio trabalho. Então, nesse momento, o trabalho passa a configurar um caráter quase que já de sofrimento, né? O local de trabalho, muitas vezes, passa a ser uma fonte para o nosso sofrimento mental. E isso não se dá assim do dia para a noite, né? O nosso corpo vai dando sinais de adoecimento. Quer dizer, hoje, o maior número de afastamentos dos servidores do judiciário é por transtornos psicológicos, sendo eles depressão, crise de pânico, a síndrome de burnout, que é o esgotamento total, né? O total esgotamento mental em decorrência do trabalho, os transtornos psicossomáticos, e por aí vai. Quer dizer, isso acontece após um longo processo de adoecimento, né? E aí o nosso corpo vai dando esses sinais. Quer dizer, um deles é quando a gente passa a sentir dificuldade de ir ao trabalho. Quer dizer, quando a gente acorda de manhã e vem
tem aquela sensação assim, putz, tem que ir para o trabalho, sabe? Isso passa a ser angustiante, né? Sentir aquele nó no estômago, aquele nó na garganta, uma dificuldade de sair de casa para ir até o trabalho. Isso já é um dos sinais. Ou quando a gente passa deliberadamente a chegar atrasado, né? Não quero encontrar determinadas pessoas pelos corredores, né? Na hora de bater o ponto eu chego um pouco atrasado para não encontrar determinadas pessoas, porque eu me sinto angustiado com isso. Passa a ir para casa tanto com essa sensação de frustração, de incapacidade, né? E de irritação, né? Aí chega em casa, leva toda essa irritação do trabalho para casa. Quer dizer, se queixa com a própria família, com os companheiros, com os filhos, né? Como esse dia foi desgastante, o trabalho foi horrível. Quer dizer, leva isso para casa, isso afeta também o conjunto de pessoas que estão ao nosso redor. Sente dificuldade para dormir, quer dizer, insônia, porque os pensamentos sobre o dia de trabalho continuam habitando a mente. Preocupações com o dia posterior, quer dizer, o que eu vou fazer amanhã, o que eu deixei de fazer ontem, como que eu vou dar conta, né? Esses pensamentos passam a habitar um tempo excessivo da nossa mente, quer dizer, e aí passa a ter insônia, transtornos alimentares, dores de cabeça, dores nas costas, azias, indisposição para o trabalho. Quer dizer, isso tudo são sinais de que a nossa saúde não vai bem e de que o trabalho está se tornando uma fonte de sofrimento. Imagine, o trabalho se tornar uma fonte de sofrimento, sendo que nós passamos boa parte da nossa vida no trabalho. Muitas vezes mais horas no trabalho do que horas de lazer, horas na nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos. Então, passar 8 horas, às vezes mais, dentro de um local que é fonte de sofrimento, o resultado não vai ser bom. Nós vamos adoecer e nós podemos, se não dar atenção à própria saúde, ficarmos muito doentes e chegarmos como a síndrome de burnout, que é o esgotamento total, a incapacidade de ir ao trabalho, é a incapacidade muitas vezes de sair de casa, de poder pensar sobre o seu trabalho, o total esgotamento. E depressões profundas, até mesmo casos de suicídio, que acontecem em decorrência do sofrimento mental ocasionado pelo trabalho. Então é necessário que nós fiquemos atentos a esses sinais em nós mesmos. Quando a gente percebe que o trabalho virou fonte de sofrimento, é preciso buscar ajuda profissional. Irmos ao médico, buscar o serviço de saúde, mas também eu gosto muito de falar isso, que é preciso que nós estejamos atentos aos nossos colegas. Porque quando a gente está sofrendo, muitas vezes a gente se sente incapaz de pedir ajuda. E aí nós temos a nos isolar. Quer dizer, aquele colega que está isolado dos demais, que você percebe nele uma grande indisposição para o trabalho, afastamentos contínuos de saúde, né? Muitas vezes pela mesma causa, outras vezes por causas diferentes, né? A pessoa com dificuldade de se abrir, com dificuldade para se relacionar com os colegas. Muitas vezes a gente deve olhar com mais atenção para esses colegas e tentar de alguma forma os acolher, né? Não somos obrigados a saber o que fazer, mas um bom acolhimento, uma boa escuta, né? Ajudar essa pessoa a buscar a ajuda profissional adequada é uma das melhores formas da gente se prevenir e também praticar o autocuidado. Agora, claro, importante a gente cuidar da nossa saúde, mas importante também nós cuidarmos do nosso local de trabalho para que ele não seja fonte de sofrimento. Quer dizer, porque se eu adoeço em decorrência do meu trabalho ou do ambiente de trabalho hostil que proporciona com que eu adoeça com isso, no momento em que eu saio e me trato, posso ficar afastado no período, trato da saúde, o servidor volta ao seu local de trabalho, e se aquele local de trabalho continua com a mesma disposição, ele vai adoecer de novo.
Quer dizer, nós precisamos também nos organizarmos para exigir, né, exigir um ambiente de trabalho saudável. E muitas vezes não precisa muita coisa para isso. A gente pensa muito sempre na ergonomia dos locais de trabalho, que é muito importante. Mas termos um local de trabalho psicologicamente saudável também é muito importante. Isso se dá com relações mais amistosas, menos verticalizadas, menos hierárquicas. Eu vejo muitas vezes no judiciário, em algumas comarcas, um excesso de protocolos. Quer dizer, para se referir a determinadas pessoas, tem que ser por meio de portarias, ou para se ter uma comunicação direta com os trabalhadores, é também através de resoluções, né, de portarias, pouco diálogo. Então, é ter relações mais diretas, mais amistosas, a disposição do ambiente de trabalho também, que proporcione o olhar e o diálogo. Eu vejo muitos locais de trabalho em que as pessoas não conseguem se olhar, né? Já tem 2 telas de computador na sua frente, às vezes uma pilha de processos, um colega que fica lá virado para a parede. Quer dizer, não se há uma circulação da fala nem da escuta, né? E não se há também espaços de convívio. Muitas vezes o local de encontro dos trabalhadores é o relógio ponto. Na hora de bater o ponto, seja para chegar ou na hora de ir embora, é o único local que alguns colegas conseguem se encontrar. Então, eu acho que é muito importante a gente exigir espaços de convívio no nosso local de trabalho, né? Tanto espaços de convívio como espaços que proporcionem o diálogo, a escuta, o encontro dos trabalhadores, né? Para que as relações possam ser sempre num plano amistoso e esse local de trabalho poder não ser mais uma fonte de sofrimento, e sim um espaço que a gente, além de cumprir com as nossas tarefas do dia a dia, seja um espaço de encontro, um espaço saudável, de diálogo, e que não haja essa presença constante da pressão sobre os servidores, do medo, da punição, e que se vá se ter uma gestão por metas, que essas metas possam ser discutidas com aqueles que são a principal força para o cumprimento dessas metas, que são os servidores de base, aqueles que estão diretos, né, lidando com o trabalho do dia a dia, para que essas metas possam ser cumpridas e não sejam também mais um elemento de desconforto e de fonte de sofrimento para os trabalhadores, que possam ser organizados de forma coletiva, de acordo com a realidade de cada local de trabalho. É isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, tá? Espero que vocês possam trazer também mais dúvidas, colocar nos comentários. Nós voltaremos aqui na próxima semana com mais um tema relacionado também à saúde dos trabalhadores, à saúde mental e aos problemas do dia a dia. Aceito também sugestões, coloquem nos comentários, que nós voltamos aqui na próxima semana para mais uma vez termos essa conversa sobre o nosso dia a dia no trabalho. Muito obrigado.